Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma revisão de mercado, quadro aqui do canal, em que a gente faz uma análise completa do cenário econômico atual para entender exatamente o que está acontecendo no mundo afora. Então, se você tem interesse em se manter bem informado do que está acontecendo lá fora e como você pode estar usando isso para investir melhor, esse é um vídeo que com certeza você vai querer assistir até o final. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal da Invest Space. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista financeiro aqui da página da Invest Space. Aqui trazemos conteúdo sobre gestão financeira, investimentos no exterior, economia mundial, entre diversos outros tópicos focados em você, que é brasileiro residente no exterior. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos, eu peço que você considere se inscrever, clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Para começar então, vamos adentrar primeiro no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse ano, está tendo eleição para o que eles chamam de Câmara dos Deputados e Senadores lá. Com essa eleição, é possível e provável que o Biden venha a perder força política, já que a aprovação que ele tinha em anos anteriores foi caindo significativamente e esse ano desabou. Isso faz com que poucas pessoas queiram votar nos democratas, que é o partido do Biden, o partido do povo, e provavelmente vão querer votar nos republicanos, que é o partido mais de direita, mais conservador. Isso por conta de todo esse cenário econômico que eles estão passando por lá. Lembrando que a inflação lá nos Estados Unidos tinha caído para 8,1 e agora voltou a subir, chegando em 8,3. E isso para o mercado foi muito pesado, já que acreditava-se que eles tinham chegado ao pico inflacionário e agora era só uma regressão, que a taxa de juros já tinha aumentado consideravelmente e queria poder frear a inflação por lá. Só que com isso, confirmou para o presidente do Fed, Jerome Powell, de que a inflação ela não está tão transitória e não está tão fácil de ser lutada, que ela está muito colada ali em todos os meios sociais, né? Todos os aspectos da sociedade. E com isso, torna-se cada vez mais difícil combater a inflação, o que significa que eles têm que ser muito mais agressivos. Inclusive, no último encontro que teve do FONC lá, que é como se fosse o encontro do Banco Central de lá, eles fizeram uma entrevista onde o Jerome Powell falou que tinha que ser cada vez mais agressivo, que eles estavam aumentando em 0,75 pontos base agora e eles teriam que provavelmente ainda ter alguns aumentos significativos para poder combater a inflação. Isso fez com que o mercado como todo americano desabasse, as bolsas caíram significativamente neste mês. Só por conta disso, a inflação de lá, que estava na casa de 8,1, subiu para 8,3, como eu já mencionei, e a taxa de juros subiu para 3 a 3,25%. Lá não é um valor fixo, é um range, né? Uma variação aí de 3 a 3,25 pontos percentuais. E isso é apenas o começo do aumento lá das taxas de juros. O Jerome Powell já sinalizou para o mercado de que eles vão ter que aumentar consideravelmente esse valor. Então, com isso, as bolsas reagiram para baixo e neste mês de setembro teve um impacto muito pesado para as bolsas americanas, anulando todos os ganhos que vinham tendo desde julho ali, quando elas começaram a ter um rally novamente. Saindo dos Estados Unidos e adentrando na Europa, a Europa ainda passa por muitos problemas estruturais, que a gente já mencionou no vídeo que a gente já fez aqui no canal, e eu vou deixar um card do lado de cá para vocês, onde vocês podem estar assistindo lá com mais detalhes o nosso vídeo. Mas em resumo, por conta da questão da guerra e da inflação, da impressão de dinheiro, isso está ocasionando uma pressão muito forte lá na Europa, especialmente por conta que está chegando o inverno agora e precisa-se de gás para poder manter a Europa funcionando, especialmente a Alemanha, que é extremamente dependente do gás russo, mas não exclusivamente a Alemanha. E com essa dependência que a Europa tem com relação ao gás russo, faz com que essa pressão que a Rússia tem em cima da Ucrânia, ele possa estar utilizando o gás como arma de guerra, já que a Europa vai precisar de energia para poder se manter viva, né, para poder se manter funcionando, e eles precisam que a Europa tire as sanções contra a Rússia. Só que a Europa não está cedendo, e isso está fazendo com que a pressão por lá fique cada vez pior. O CPI, que é o dado de inflação lá da Europa, chegou em 9,1 agora no mês de setembro, o que é um dos maiores valores já vistos desde a junção lá da zona do euro.
E não só isso, o Banco Central Europeu, eles têm uma taxa de juros lá de 1,5 pontos percentuais. Eles estão significativamente atrás do Fed. E isso está fazendo uma pressão ainda maior na moeda euro com relação ao dólar, o que diminui o poder de compra dos europeus e isso também aumenta a inflação por lá. Somando tudo aqui, a Europa está passando por diversas catástrofes. E isso não é só na zona do euro. A gente acabou de ver que o Reino Unido elegeu uma nova primeira-ministra no lugar do Boris Johnson, que havia sido deposto por lá. E essa nova primeira-ministra está fazendo medidas populistas por lá, como reduzir impostos. E apesar de reduzir impostos ser sempre bom, quando você reduz imposto e não reduz o custo que você tem como governo, faz com que a sua dívida pública aumente, que é o que está acontecendo por lá. E é por isso que a gente viu uma queda significativa da libra esterlina, que é a moeda de lá, com relação ao dólar. Tudo isso fez uma pressão significativamente também no Reino Unido. Então a Europa como um todo está passando por problemas estruturais e que provavelmente vai levar a uma recessão muito forte. E lembrando que a guerra ainda não terminou e inclusive o Putin está ameaçando utilizar bombas nucleares, que é a nova estratégia deles, é fazer a ameaça das bombas nucleares para ver se o pessoal da Europa e da OTAN para de mandar suprimentos para a Ucrânia para eles poderem combater a Ucrânia de forma mais fácil. Só que até o presente momento ainda está-se nesse alvoroço aí de todas essas discussões com relação à guerra e com relação à bomba nuclear. Mas isso ainda não chegou ao fim e a gente precisa ficar atento com relação ao que vai acontecer com relação a esse negócio da guerra. Saindo então agora da Europa e indo para a China, a gente já fez um vídeo aqui, e eu vou botar o card aqui em cima também, sobre os problemas estruturais que estão acontecendo por lá, que se persistiram. A gente ainda está tendo problemas da questão do Covid-0, a política que está sendo imposta por Xi Jinping para poder acabar com o Covid completamente lá na China, e isso está ocasionando muitos problemas no gargalo de oferta, e isso faz com que aumente a inflação no mundo todo, não só na China, mas como no mundo todo. Além disso, temos também a questão da corrida bancária, onde as pessoas não estão fazendo os pagamentos, depósitos das hipotecas e ao mesmo tempo estão sacando o máximo de dinheiro possível dos bancos, o que está diminuindo significativamente a liquidez dos bancos e, portanto, os bancos estão também passando por problemas no sentido de não ter crédito para poder emprestar para empresas e para pagar suas próprias dívidas. Além disso, temos o problema dos real estate, onde as empresas de construção não estão conseguindo manter aquele nível de construção que vinham tendo desde 2000, 2005, com um forte crescimento desde então. E eles não estão conseguindo manter esses patamares justamente por conta de não ter os produtos e também pela questão do não ter dinheiro. Eles se alavancaram demais e não estão conseguindo vender as propriedades na mesma proporção para poder juntar mais dinheiro e poder fazer as novas construções. Isso fez com que as empresas estejam passando por um problema de crédito significativo e também está ocasionando um problema estrutural lá na China. Só que neste ano nós temos a eleição do presidente Xi Jinping para o terceiro mandato, que seria o mandato vitalício. E ele precisa que a situação econômica por lá esteja melhorada para que ele possa ser eleito. E se você não sabe como isso funciona, o Partido Comunista ainda é um partido. Ele pode eleger qualquer pessoa dentro do partido para ser eleito. O Xi Jinping apenas é o que está no poder agora. Ele pode ser retirado e colocado outro. E é por isso que ele precisa lutar para que as coisas na China se saiam melhores, para que ele possa ser realmente eleito e fique lá vitaliciamente. E para poder fazer isso, ele está diminuindo a taxa de juros por lá, indo de contra o que o mundo está fazendo. E isso está ocasionando um estímulo lá na China. Só que mesmo com esse estímulo, a bolsa chinesa está caindo bastante nesse último mês. Saindo da questão da China e entrando agora na questão do Brasil, a eleição no Brasil está para ser agora, nessa semana. E com isso, é possível que a gente venha ver uma redução da volatilidade e das incertezas do mercado por lá. O Brasil está numa situação econômica muito melhor do que a do resto do mundo, mas a gente já havia comentado isso num dos primeiros vídeos que a gente fez no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês se quiserem assistir, mas já peço desculpa porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui e eu não tinha noção de tratamento de áudio, então a qualidade do áudio não está muito boa. Mas a gente já vem falando dessa questão de investir no Brasil, que poderia ser um dos melhores investimentos desta década, não só deste ano, mas desta década como um todo. E agora a gente queria trazer para vocês como a bolsa se comportou nesse último mês. Como vocês podem ver, o ETF aqui que replica a Bolsa Brasileira caiu 4,42% apenas agora no mês de setembro. O dólar ganhou 5,63% de força, o que significa que em relação ali às moedas principais, o euro, o iene do Japão,
a libra esterlina, entre outras, o dólar está se valorizando. As bolsas americanas, como vocês podem ver que o S&P caiu 8,5% aproximadamente, a Nasdaq caiu quase 10%, lá na Europa caiu aproximadamente 6,15%, a bolsa de Hong Kong, como eu falei, né, caiu 13,15% nesse último mês, a do Japão caiu 6,77%. Com relação às commodities, o petróleo caiu 12% apenas neste mês, o gás natural 25%, o ouro 5,3%, e as criptomoedas, o Bitcoin caiu aproximadamente 7,5%, enquanto a Ethereum caiu quase 19%. Como vocês puderam ver, a situação econômica mundial está bastante tensa, principalmente no aspecto geopolítico, com a questão das guerras e tudo mais, também com relação aos dados econômicos, alta inflação, a questão da taxa de juros, e tudo isso está gerando incerteza no mercado e, portanto, aumentando a volatilidade no mercado. Com isso, eu peço para você que você tenha muita cautela ao você investir nesse cenário, porque esse cenário é relativamente difícil de você conseguir ter alguma performance positiva com tudo isso que está acontecendo. Inclusive, fica a pergunta: como andam os seus investimentos? Como eles se comportaram agora neste último mês? Você teve algum rendimento positivo, negativo? Conta pra gente como foi a sua performance. Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você quiser ajuda para montar um portfólio que vai ter uma performance positiva e que vai aproveitar das tendências mundiais que a gente está passando agora, eu peço que vocês entrem em contato com a gente pelo Instagram que está aqui em cima, e a gente pode estar ajudando vocês com relação a isso, montando um portfólio específico para seu perfil e suas necessidades. Peço que, se você ainda não for inscrito no canal, que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para não perder nenhum dos nossos vídeos. E que, se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de deixar aquele like para a gente saber que você gostou do nosso conteúdo, e também de compartilhar com seus amigos e familiares para que eles possam estar a par de tudo que está acontecendo no mundo. Agradeço a quem ficou aqui até o final desse vídeo, um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.